Boa noite a todos que eu não pude cumprimentar ainda. A grande alegria quando a gente tem a oportunidade de estar publicamente trazendo ensino da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando então nessa série sobre os deveres da sã doutrina, centrado aí na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Já estudamos com o Rafa, tivemos duas mensagens com ele, e nós vamos pensar hoje a partir do versículo 12 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler na versão revista e atualizada, e se eu mudar o Rafa não vai mais ter a ilustração, alguém tem que ler a revista e atualizada, mas talvez um dia ainda eu mude para NBI, que para os textos ficam mais fáceis, né? E a gente entender com essa versão, mas eu vou ler na revista e atualizada. Versículo 12 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, além que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu para modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Uma das coisas que eu gostava quando era criança era a aula da história. Minha mãe sempre contava histórias para a gente antes de dormir, e tinha um livro, não me recordo bem o nome agora, mas eu sempre pedia histórias sobre esse livro. Era um livro que contava histórias bíblicas e também histórias não bíblicas, mas de cunho cristão evangelístico. E eu sempre gostava de ver o desenho da história. A primeira coisa que eu olhava naquele livro, eu escolhia a história que eu queria pelo desenho. Se eu gostasse do desenho, da ilustração que estava ali, era a história que eu escolhi. Minha mãe disse que tinha 2 ou 3 só que eu queria ver, que eram sempre as mesmas. Eu gostava daquele desenho, daquela ilustração. E é algo que me chama a atenção, olhando a Alice agora com os livrinhos dela, tem mais figuras do que palavras. Né? Um livro bem bonito, bem colorido, aquela figura de 2 frases, por exemplo assim. E com o passar do tempo, né, nossos livros vão mudando um pouco. Você vai crescendo, os livros vão perdendo as figuras. Os livros que eu leio não tem uma figura. Não é bem assim, né? Quando a gente olha para a Bíblia, né, essas Bíblias comuns que nós temos aí, não, talvez as de criança seja diferente. As Bíblias normais não tem nenhuma figura nela. Nem letras e alguns números, né? Os números dos versículos, dos capítulos e os números da parte. E o resto são apenas palavras. Né? Mas a gente encontra algumas figuras, né, nessas palavras aqui. Alguns exemplos que nos são deixados, algo para nos servir de modelo. E a vida fica muito mais fácil quando a gente tem um modelo para seguir. Quando Deus chama o povo de Israel ali, tirando eles do Egito, eles estão no deserto, então Deus se revela a Moisés com uma instrução. Ele deveria construir um tabernáculo. E a palavra lá diz que ele deveria tomar todo o cuidado para fazer segundo o modelo que tinha sido mostrado para ele. Então Deus mostrou um modelo para ele, e ele deveria então construir o tabernáculo, né, o local dele de adoração ao Senhor, conforme
esse modelo. Porque se pedirem para eu ler aquele texto lá e construir um tabernáculo, não vai sair nada legal. O que está aparecendo ali para mim no texto fica bem difícil, mas eu creio que Moisés viu, né? Deus mostrou para ele o modelo ali, e ele deveria então construir, né, esse tabernáculo conforme esse modelo. E como eu estava dizendo, o modelo torna as coisas, né, mais fáceis. Imagino que vocês todos aqui, quando estavam fazendo algum problema de matemática, ou física, algo assim, no colégio, quando o professor resolvia um exercício na lousa, nossa, copiava, por quê? Porque o próximo que ele vai dar vai ser parecido, vai mudar os números, vai mudar alguma coisa. Nunca, né? A maioria dos caras, às vezes, pelo menos um da prova era assim, né? Para não zerar. Por quê? Porque quando você vê uma resolução, vê um exemplo, tem um modelo daquilo que você tem que fazer, as coisas se tornam menos abstratas, né? Você tem um livro só com palavras, a criança não se atrai por aí, mas você tem um desenho ali, opa, vai falar de uma história. Hoje mesmo estava vendo a lista, ela pegou o livro, que ela ganhou da tia dela, claro, e começou a contar uma história só de olho nas ilustrações que tinha, né? Por que eu estou dizendo essas coisas, né? Porque Paulo, ele vai usar a vida dele aqui nesse texto para dar um exemplo. E a gente vai meditar um pouquinho nesse exemplo, para nós também aprendermos, né, algo com o apóstolo, né? Da mesma maneira que ele quis ensinar para Timóteo. Ele diz assim no versículo 12, vamos ver de novo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente. Ele começa então aqui a compartilhar com a gente algo da sua vida. Ele coloca duas palavras aqui, ele era 3 palavras, né? Blasfemo, perseguidor e insolente. A vida do apóstolo Paulo, a pessoa do apóstolo Paulo, ou antes mesmo, né, quando ele ainda era chamado Saulo, ainda não convertido, ele era um homem excepcional. Ele vai falar isso várias vezes nos seus escritos, e outras pessoas também davam testemunho da vida dele. Ele era um cara que assim, não tinha meio termo. A vida dele era uma vida pautada, se a gente fosse usar as palavras atuais, corporativistas, né? Era um cara que buscava a excelência, tudo que ele fazia. Ele diz assim, né? No outro tempo eu era blasfemo e perseguidor e insolente. O apóstolo Paulo, ele foi educado desde criança no judaísmo. E não foi apenas como muitos foram, né? Tem que fazer tal coisa, ser circuncidado, pá. Na verdade, ele realmente viveu de um modo profundo essas coisas. Era alguém que, assim, era difícil achar um par para ele, assim, alguém que fosse tão capaz, que fosse rivalizar com ele, né? Vamos lá para a Epístola aos Gálatas, no capítulo 1. Versículo 14 diz assim: no judaísmo, na religião judaica que ele professava, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Algo que faz a gente pensar, né? Eu às vezes penso isso na minha vida, aquelas pessoas que são da minha idade, como que elas estão hoje? São pessoas de sucesso, são pessoas que buscaram fazer as coisas de uma maneira correta, de uma maneira dedicada. Paulo está dizendo aqui algo profundo, né? Eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Note os adjetivos que ele usa, né? Que ele usa aqui, né? Extremamente zeloso. Às vezes eu fico pensando na minha vida, será que eu sou extremamente zeloso em alguma coisa? E faço essa pergunta aos irmãos também. Será que nós temos sido extremamente zelosos em relação a qualquer coisa, né? Não digo apenas as coisas espirituais, mas digo na nossa vida, nossa carreira, nossos relacionamentos, porque algo que Paulo está dizendo aqui é algo que serve como modelo, né?
extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Essas tradições aqui não era pouca coisa, não. É de Mateus para trás. É muita coisa. E o que é interessante na vida do apóstolo, do judeu, Saulo, nessa época, é que isso para ele era um trabalho máximo da sua doutrina. Se perguntasse para ele assim, não, dá um exemplo de alguém que serve, que segue a sã doutrina, o primeiro exemplo que ele ia dar foi o Saulo de Tarso. Ele, algumas vezes, ele coloca nas escrituras um pouco das suas características, né? No seu currículo, ele coloca para algumas pessoas para dizerem quem ele era, né? E, como eu havia dito, né? Isso me faz pensar na minha vida, né? Será que eu tenho sido dessa maneira, como ele está colocando esse exemplo aqui? Pelo que ele diz, ele tinha uma consciência que não acusava. Parece que é um passo além ainda, né? Ter uma consciência que não acusa também não é algo que a gente acha aos montes aí do mundo. Ele podia dizer isso, né? Como ele faz em alguns textos. Ele estava convicto que ele estava zelosamente agradando a Deus. E quando ele diz isso, na verdade ele não está dizendo de palavras, ele não está só dando um discurso bonito. Se a gente parar para analisar a vida dele, as coisas que ele fazia, a gente chega a essa conclusão realmente. O objetivo de vida dele é agradar o Deus dele. Em Atos 8 e 9, a gente tem um pouquinho, né, quando o Lucas está escrevendo sobre a conversão de Saulo, ele pega o finalzinho ali da morte de Estevão, onde fala que Saulo consentia na morte de Estevão. Tipo, no capítulo 8 e vai para o 9, tem a narração da conversão de Paulo. Mas, mais para frente, Paulo retoma e fala em primeira pessoa sobre essa conversão que ele teve. Esse texto eu gostaria de ler com os irmãos, Atos 22. Versículos 1 a 5. Diz assim: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte. Aqui ele vai começar a falar um pouco do que ele fazia, né? Desse zelo que ele tinha com a sua religião. Persegui este caminho até a morte. Na minha versão aqui está escrito caminho com a letra C maiúscula. Isso quer dizer o cristianismo, né? Aqueles que seguiam o caminho de Cristo, prendendo-os e metendo em cárceres homens e mulheres. Era um cara que realmente não era muito de discurso, né? Era de discurso também, que ele escreveu muita coisa na Bíblia, mas ele era de ação também. Do que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ou seja, ele era uma pessoa que o seu trabalho era reconhecido por aqueles líderes, por aquelas pessoas que estavam na frente dessa religião. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manjetados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Interessante, então, a gente tem um pouco do próprio Paulo descrevendo qual era o seu trabalho, qual era o zelo que ele tinha para o judaísmo que ele professava. Alguns capítulos à frente, ele vai voltar a essa narrativa em outra defesa que ele está fazendo, no capítulo 26, a partir do versículo 4, Atos 26 e 4. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim eu quisesse testemunhar. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião,
e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Escuta a gravidade do que Paulo está falando aqui. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecidos contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguias. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então Paulo, pelo que ele está dizendo aqui, era alguém que levava, né, a sua religião às últimas consequências. Se tivesse que matar, ele matava. Se tivesse que obrigar alguém a blasfemar, ele obrigava. Se alguém chegasse e perguntasse: Paulo, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo de vida? O que você mais quer? Ele falou isso aqui, né? No versículo 9. A mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, Nazareno. E esse era o agir de Paulo. Ele não ficava nem preso na sua cidade, ele pediu autorização para ir em outro país, numa outra cidade. No caso de Damasco, Síria. Se por acaso, ele nem sabia se tinha, se por acaso encontrasse algum cristão lá, ele pudesse trazer pelos cabelos até Jerusalém. Então aqui a gente tem um pouco do exemplo do apóstolo Paulo. A gente pode olhar isso sobre dois focos. Né? O primeiro é sobre a seriedade que ele tinha. Então, muitas vezes a gente pode olhar e ver pessoas sérias fazendo diversas coisas, né? Seja no trabalho, seja onde for. Aquela pessoa fala: nossa, aquilo é um bom profissional, aquela pessoa realmente tem se dedicado, né, a fazer o melhor em sua empresa, em sua escola, seja lá onde for, né? Esse cara é o salvo da vida, né? Sendo fiel àquilo que ele crê que seja a verdade, né? Mas se a gente voltar agora para o nosso texto, 1 Timóteo. O homem que escreveu tudo isso começa o nosso primeiro versículo dizendo assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É interessante as palavras que Paulo traz aqui, né? Se olhar para a vida dele, fala: nossa, mas Paulo, quando ele está focado em alguma coisa, não tem melhor que ele. Ele é, como a expressão que a gente usa coloquialmente, ele é o cara, né? Pode contar com ele, que para ele não tem impedimento algum. Se precisa até matar alguns aí, ele mata. Realmente matou. Isso leva a gente a pensar, né, que muitas vezes seriedade, dedicação por si só não é exemplo de nada. Será que é esse exemplo que Paulo está querendo dar aqui? Ele diz, né, no versículo 16: servi-se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Esse não é o exemplo que Paulo quer deixar, ou parcialmente, né? Não importa o que você faz, se o que você faz é com dedicação e seriedade. Se o poder de Deus não estiver com você, se você buscar excelência, o único excelente que você vai ser um excelente blasfemador, um excelente perseguidor do Evangelho. Ele percebeu então, né, quando ele teve contato, eu não vou entrar na questão da conversão dele, acho que todos conhecem, todos estão familiarizados com a história, mas quando ele encontra Cristo ali no caminho de Damasco, Cristo faz uma pergunta para ele, né? Por que você me persegue? E ele responde com outra pergunta: quem és tu, Senhor? Aí ele diz: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues.
A partir de então, a vida desse homem mudou, como gostam de dizer, de 360 graus, né? 180 graus. Ele passou então de um perseguidor, de alguém que blasfemava, de alguém que buscava com todas as suas forças o fim do Evangelho, o fim do cristianismo, para alguém que ele próprio deu testemunho, né? Para alguém que foi considerado fiel e designado para o ministério de Cristo. Então, quando ele teve contato com Cristo Jesus, ele percebeu que todo o seu zelo por essa suposta, né, sã doutrina que ele proclamava, na verdade era blasfêmia, era perseguição e era insolência. Ele achava que estava servindo de coração ao Deus vivo, quando na verdade eles estavam perseguindo o Deus vivo. E aí a gente começa a entrar no exemplo que Paulo quer deixar. Se uma pessoa como ele, que fez tudo isso, foi considerado fiel pelo nosso Deus, pessoa que perseguiu de uma forma violenta, nunca antes vista, ele serve de exemplo então para nós, né? Se Cristo usou de misericórdia para demonstrar a sua grandeza e paciência, tornando o fiel para a proclamação do Evangelho e a sã doutrina, nós também devemos buscar ser exemplos também. Cristo nos salvou da mesma maneira que salvou o apóstolo Paulo, para nos resgatar dessa maneira vil que nós vivíamos, desse comportamento que nós tínhamos nesse mundo, e nos transformar na nossa vida, para que aí sim nós possamos estar defendendo de fato, né, a sã doutrina. E nós vemos que isso realmente transformou a vida do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9 diz assim: mas para mim o que era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, a gente tem então o encontro de Paulo com o Evangelho, o encontro de Paulo com Cristo e a transformação que isso trouxe em sua vida. Ele vai dizer isso no texto que nós estamos lendo, né? Versículo 13: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas quando tive misericórdia. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva, que Paulo faz essa ressalva. São duas coisas diferentes. A vida de Saulo anteriormente, quando ele era ignorante quanto ao Evangelho, quanto à vida e o ministério de Cristo, era pautada por tudo isso que nós acabamos de ver. Apelava para a violência, se associou com os principais sacerdotes e os anciãos, perseguiu a igreja, matou os irmãos, buscava com todas as suas forças acabar com o caminho, acabar com o Evangelho. Mas ele coloca essa ressalva aqui no versículo 13: mas eu tive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então Paulo, mesmo sendo esse exemplo que ele era de dedicação, ele considerava que ele era ignorante e incrédulo. Por quê? Porque quando ele conheceu a Cristo, sua vida foi transformada. É muito diferente de uma pessoa que tem o conhecimento das Sagradas Escrituras, tem o conhecimento do Evangelho, da obra redentora de Cristo. É muito diferente de uma pessoa dessa fazer o que Paulo fazia. A gente pode pensar então, né, que, como ele disse, que mas o tipo de misericórdia pôs o filho na ignorância, a pessoa que não agiu dessa maneira, que não foi o caso, é um caso diametralmente oposto. A pessoa que faz deliberadamente, né, aquilo que é contra a vontade de Deus, tendo o conhecimento, mesmo assim ele age dessa forma. E Paulo ele continua dizendo sobre esse assunto. O versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
por mais que tudo isso tinha acontecido na vida de Paulo, não fosse a graça de Jesus, né? Não fosse a graça com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, a vida dele não teria sido mudada, né? Então a gente chega no versículo 15, que às vezes a gente lê e não entende. Mas será que Paulo está tendo aquela falsa modéstia? O que Paulo está falando aqui, né? Quando a gente começa a estudar as escrituras, a gente... É uma característica, né? Às vezes as coisas não seguem uma linha histórica. Mesmo porque não poderia estudar toda a vida de Saulo, mas se converter para depois ouvir todas as coisas que ele tem para nos ensinar, né? Geralmente é o contrário, a gente aprende o bom exemplo que Paulo deixou, os grandes ensinamentos que ele nos trouxe, depois a gente começa a pensar no que ele era. E a gente chega nesse versículo: fiel é a palavra e digna de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo realmente considerava que ele era o principal dos pecadores. Por quê? Porque tudo que ele fazia, todo o seu ser, toda a sua obra, toda a sua vontade, tudo aquilo que ele fazia ele acordar de manhã, o que era? Perseguição a Cristo. Então ele considera que, olhando para si mesmo, uma pessoa dessa nunca teria chance, né, de ser o ministro do Evangelho. E se a gente parar para pensar, se não fosse a graça de Cristo, realmente ele tinha razão, assim, sendo principal dos pecadores, né? E ele então serve como modelo, né, para nós. Fiel é a palavra e digna de toda citação. Cristo Jesus, o que veio ao mundo para salvar os pecadores. Era isso que ele tinha agora para falar. Anteriormente, se você desse um púlpito para Paulo, o que ele falaria? Falaria em morte, falaria em destruição. Agora, quando nós começamos a ver, então, a transformação poderosa do Evangelho que operou na vida dele, o que ele tinha para dizer agora? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aquela verdade que ele tanto quis acabar com ela, agora era o que movia a sua vida. E eu fico imaginando, né, se Paulo, estando no mundo, estando contra Deus, já era uma pessoa tão dedicado naquilo que ele fazia, naquilo que ele buscava, nós podemos ter então um pouco do vislumbre do que foi a vida de Paulo, então, daí pela frente. Quando ele está ali cego em Damasco, Deus aparece para um ancião e lá fazer uma oração para ele, Ananias, se não me engano é o nome dele, e Ananias, ele questiona Deus, ele fala: Senhor, quantas vezes não ouvimos falar que esse tal Saulo perseguia o Evangelho, matava as pessoas por causa de proclamar o nome de Cristo? E então Deus responde para esse homem e fala assim: vá lá, porque ele está orando agora e eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo várias vezes nas suas cartas ele diz assim: sede imitadores meus como eu sou de Cristo. Nós podemos então parar para pensar um pouquinho o que foi a vida dele daí em diante. Todo aquele radicalismo que ele tinha, toda aquela energia, toda aquela vontade de ser excepcional no que fazia. Agora, a graça tinha operado nele. Todo esse potencial estava direcionado para a proclamação do Evangelho. E nós vemos, né, vou separar depois para estudar com calma a vida do apóstolo, você vai ver que ele sofreu bem. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, saiu aquele filme Paixão de Cristo. Não sei se todos assistiram, um filme legal. Mas bem sanguinário também, a gente fica... Eu fui assistir no cinema quando saiu. Eu sou velho. Queria a barba para parecer um pouquinho mais novo, mas tem fatos que não se negam. E a gente fica até meio desconfortável no banco, né? Tanto sangue, até se fosse 3D, o filme jorrava sangue dentro da gente. Como de fato, a crucificação do nosso Salvador foi algo extremamente doloroso do ponto de vista físico.
Mas eu fico imaginando se fizessem um filme da vida de Paulo. Principalmente o Mel Gibson tinha feito aquele filme. Certa vez ele dá um relato das coisas que ele já tinha sofrido na vida. Não era pouca coisa. Ter sido apedrejado, açoitado, passado por naufrágio, saído do naufrágio, estava lá se aquecendo numa fogueira, uma víbora veio e pica a mão dele. Imagina os marinheiros falando, cara, você saiu do mar, se livrou de morrer afogado e em terra seca, uma víbora te pica. Colocado em prisão várias vezes, açoitado, né? E a gente sempre vê nessas passagens que aquilo que Deus tinha dito para aquele homem no evento da sua conversão era realmente de fato, né? Ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. E de fato ele sofreu muito pelo nome de Cristo. E ele pode dizer isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa era a alegria da vida dele, poder dizer isso agora. Que coisa! Eu fico pensando na minha vida: será que eu tenho sofrido por Cristo? Lógico que nosso contexto de vida, nosso país, a realidade é outra, mas a verdade não pode ser negada. Nós somos chamados para seguir o exemplo que foi nos dado. Paulo disse: seguir o meu exemplo. Por quê? Porque eu segui o exemplo de Cristo. Versículo 16: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. É muito bom, então, quando a gente pode abrir a nossa Bíblia, né, como eu estava dizendo no início, não encontrar nenhuma figurinha, não encontrar nenhum desenho para ilustrar para a gente, mas é apenas um engano. A Bíblia está cheia desses exemplos para que nós o sigamos, né? Olha o que ele diz aqui: a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Ou seja, ele está falando de todos os demais, né? Está falando de nós. Nós podemos olhar para a nossa Bíblia e encontrar na vida desse homem esse ensinamento que ele estava deixando, primeiramente para Timóteo, que mais diretamente, mas, como ele diz aqui, para todos nós, o exemplo que ele nos tem deixado para seguir, né? Versículo 17: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Interessante que ele coloca essas palavras nesse versículo. A primeira delas, que me chama a atenção, é Rei eterno. Semana passada, o Rafa estava pregando sobre a parte inicial desse capítulo, e ele falou de algo, ele falou da lei. E a lei, ela está presa no tempo. Nós que entendemos a Bíblia de modo dispensacional, sabemos que a lei foi dada ali no Velho Testamento. Mas ele, da mesma maneira que ele ressalta essa ideia do tempo, ele coloca que Deus é o Rei eterno. Ou seja, ele extrapola todas essas coisas. Ele continua dizendo: Deus único, imortal, invisível, Deus único. Essa palavra invisível nos faz pensar em algo que nós não vemos. Por exemplo, né, o ar, nós respiramos, não vemos o ar que nós respiramos, mas ele coloca invisível, sim. Quando eu estou lá na minha vida, no meu dia a dia, eu devo seguir o exemplo que foi deixado nas Escrituras, eu não estou vendo Deus fisicamente ali. É muito fácil a gente dar de ombro e falar: o cara não está bem, é isso, porque eu não estou vendo ele não está me vendo. Não é isso que ele coloca aqui, né? Ele coloca invisível, Deus único. Interessante a gente ter essas expressões quanto ao nosso Deus, porque elas são, né? Na verdade, ele é de fato invisível, ele é espírito, ninguém pode ver um espírito, mas ele é Deus, ele é o Rei eterno, Deus único. E a ele, então, ele dá o seu louvor, honra e glória pelos séculos dos séculos. Essa ressalva que ele fez, a gente pensou sobre ela no versículo 13, né?
obtive misericórdia porque eu fiz da ignorância. Isso é um alerta para nós. Parece que Paulo volta então a esse assunto, né? No versículo 18 ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. Ele faz aqui então um convite a Timóteo usando mais uma expressão, mais um exemplo, né? Ele usa o exemplo daquele que está guerreando. Combate firmado nelas, o bom combate. E agora então ele vai dizer como que deve ser feito esse combate, como você deve realizar isso que ele está dizendo aqui, mantendo a fé e a boa consciência. Se a gente voltar no versículo 5 dessa carta, ele vai dizer assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então Paulo retoma novamente essa ideia, trazendo isso para a vida de Timóteo aqui, no dever que ele tinha para com a sã doutrina, né? Mantendo a fé e a consciência. E aqui então vai vir a advertência que ele dá: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui para nós, né? Ou para Timóteo, no caso? Combate é bom combate, mas você não deve combater esse bom combate de qualquer forma. Você tem que manter a fé e a boa consciência. Manter a fé e a boa consciência, o que quer dizer com isso? Então nós temos mais exemplos agora, né, que ele passa aqui, né? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, é como se fosse alguém que tivesse voltado àquilo que Paulo era anteriormente, né? Fazendo aquilo que Paulo fazia, tendo conhecimento das coisas de Deus, do Evangelho. O Evangelho implica em termos uma boa consciência. Você ter esse conhecimento e você não agir conforme esse conhecimento. O que vai acontecer? Naufragar na fé. E então no versículo 20 ele coloca o fim amargo, né? E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. E aí a gente chega num texto extremamente impactante, né? Essa expressão que ele usa aqui, mas chama a nossa atenção. E Paulo usa dessa experiência amarga que aconteceram com essas pessoas para nos dar mais um ensinamento, né? A disciplina cristã. E aqui ele já vai para o último passo da disciplina. A gente tem os ensinamentos, né? Ele vai dar em outras cartas, e o próprio Cristo fala sobre isso nos Evangelhos, mas o último passo que ele dá aqui é esse, né? Entregue a Satanás. A ideia aqui é que dentro da casa de Deus nós estamos protegidos pelo Espírito Santo. E a gente pode não perceber, mas tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque aqui fora, e eu digo figuradamente, estou dizendo dessa construção, estou dizendo da igreja espiritual, o corpo de Cristo, né? A gente vai estudar um pouco sobre isso, o Vinícius agora, na escola bíblica, ele vai falar um pouco sobre o Espírito Santo, e ele vai tocar nesse assunto. Mas a ideia é que nós somos protegidos, de certa forma, né, do mundo, pela presença do Espírito Santo. E essa expressão que Paulo coloca aqui, né, entreguei a Satanás, é como se estivesse saindo deste ajuntamento. E quem que é que está deitando e rolando aí no mundo? É o mundo que está sob o poder de Satanás. E a esses homens, a esse Alexandre e Himeneu, né, Paulo diz que entregou a Satanás. Agora a gente para pensar assim: bom, entregou a Satanás, quer dizer então que eles estão sendo punidos por Satanás? Quer dizer que eles estão sendo castigados, né?
por Satanás? A gente vê que não, porque ele continua, né? Para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. A gente vê aqui mais a principal característica da disciplina cristã. Ela não visa a dor, ela não visa nada disso, ela visa o arrependimento. Então, quando uma pessoa dessa chega num caso gravíssimo, como esses chegaram aqui, foi permitido a eles entrar nessa esfera de influência satânica, a fim de que, através do sofrimento, eles pudessem aprender a verdadeira realidade da carnalidade e se voltar para o arrependimento. Eles sofreram essa disciplina com o fim de serem ensinados a não mais blasfemar. Então, o último passo, o último passo realmente que é dado nessa disciplina, então, é entregue a Satanás. Porque a pessoa está obstinada no seu pecado, ela não quer mais mudar, ela não quer, você chega e fala, conversa, chama uma testemunha, chama outra, faz tudo que a Bíblia manda, né? O passo que Paulo já tinha dado aqui, estava informando a Timóteo, era esse, né? Entregue a Satanás. Por quê? Porque através do sofrimento que essas pessoas estariam sujeitas, elas deveriam ser ensinadas a não mais blasfemar. É interessante que nós estamos estudando o tema que o Rafa colocou para essas mensagens, os deveres dessa doutrina. O Paulo, realmente, aqui concluindo esse capítulo, nos ensinou alguns desses deveres. Mostrou com sua vida, exemplo vivo daquilo que é seguir com dedicação ao nosso Deus. Não apenas a dedicação é importante, mas o poder de Deus é fundamental. Sem Ele, nós não podemos ser verdadeiros discípulos de Cristo. E aqui nesse finalzinho, mais um dever que essa doutrina coloca para nós, que é a realidade da disciplina. Eu estava ouvindo uma mensagem do meu irmão muito querido, ele estava dizendo algo sobre isso, quando Cristo estava ali reunido com os discípulos pela última vez. Nós ensinamos isso aqui para as crianças, né, a última ceia. Quando ele levanta, tira suas vestes, pega um balde uma bacia de água e lava os pés dos discípulos. É muito significativo essa porção das Escrituras, esse ensinamento que Cristo nos dá. Por quê? Porque nós fomos banhados. Quando Pedro faz aquela pergunta, o Senhor vai a mim? O Senhor vai me lavar? Nunca me lavará. E quando Cristo responde, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí já parte para outro extremo, não me lava inteiro. Cristo fala, não, você já foi lavado. Aqueles que já estão lavados não precisam tomar um banho novamente. Mas o que ele fez? Ele lavou os pés. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos num mundo coerente. Nós já tomamos o nosso banho, estamos limpos, mas nós temos que caminhar por essas ruas coerentes desse mundo. E nosso pé vai sujar. Nosso pé vai sujar. Mas graças a Deus que Ele lavou, os pés dos discípulos. Esse ensinamento fica para nós. Vamos deixar a sujeira no nosso pé apenas. Vamos fazer um caso aí mais grave de que aconteceu com esses irmãos Alexandre e Emineu, que precisaram passar por essa extrema, dolorosa disciplina. Porque esse é um dever que a sã doutrina exige.